O estoicismo, com sua ênfase no autocontrole, na aceitação do destino e a busca pela virtude, foi a filosofia dominante entre a elite romana. Sêneca, talvez o mais conhecido dos estoicos romanos, foi um filósofo, dramaturgo e conselheiro do imperador Nero. Ele viveu em uma época de grande instabilidade política, onde intrigas palacianas e conspirações eram comuns. Sêneca escreveu extensamente sobre temas como a brevidade da vida, a importância da virtude e a necessidade do autocontrole. Em suas obras, como Cartas a Lucílio e sobre a brevidade da vida, ele argumentava que a verdadeira felicidade não depende de riquezas ou poder, mas da capacidade de viver em harmonia com a natureza e com a razão. Sêneca também abordou a morte, defendendo que ela não deve ser temida, pois é uma parte natural da existência. Enquanto o estoicismo dominava a elite romana, o epicurismo continuava a atrair seguidores, especialmente entre aqueles que buscavam uma vida mais tranquila e prazerosa. Fundada por Epicuro no século IV a.C., o epicurismo pregava a felicidade vem da busca pelo prazer moderado e da ausência de dor. No século I, o epicurismo foi defendido por filósofos como Filodemo de Gadara, que viveu na Itália e escreveu obra ética, poesias e músicas. Filodemo acreditava que a filosofia deveria ajudar as pessoas a viver uma vida tranquila, longe de preocupações excessivas. Ele também enfatizava a importância da vida e da comunidade como fontes de prazer e apoio emocional. Outra corrente filosófica que ganhou destaque no século I foi o cinismo, que pregava uma vida simples e em harmonia com a natureza, rejeitando convenções sociais e o materialismo. O filósofo cínico mais famoso na época foi Demônios, que viveu na Roma e se tornou conhecido por seu comportamento provocador e suas críticas à sociedade. Demônios acreditava que a verdadeira felicidade só poderia ser alcançada através da liberdade das convenções sociais e da busca pela autossuficiência. Ele via a riqueza e o poder como obstáculos à virtude e defendia uma vida de simplicidade e integridade. O neopitagorismo, uma corrente que combinava elementos da filosofia de Pitágoras com ideias místicas e religiosas, também ganhou popularidade no século I. Filósofos como Apolônio de Tiana se destacaram como defensores dessa corrente. Apolônio era visto como uma figura quase mítica, conhecido por seus supostos milagres e por sua vida ascética. Ele viajou pelo Império Romano pregando a importância da pureza espiritual, da harmonia cósmica e da busca pela sabedoria. O neopitagorismo enfatizava a ideia de que o universo é governado por princípios matemáticos e que a alma humana está em busca de uma conexão com o divino. No século II, duas correntes filosóficas ganharam destaque: o neoplatonismo e o gnosticismo. O neoplatonismo, criado por Plotino, era uma filosofia que buscava a iluminação espiritual. Plotino acreditava em uma hierarquia do ser, onde tudo emanava do Uno, uma força divina e inefável. Para ele, a alma humana precisava se libertar do mundo material e se conectar com o divino. Essa ideia influenciou tantos filósofos quanto místicos, e até mesmo o cristianismo, que mais tarde incorporou elementos neoplatônicos. Plotino viu o mundo material como uma sombra do mundo espiritual e acreditava que a verdadeira felicidade só poderia ser alcançada através da contemplação e da união com o divino. Ele ensinava que a alma humana é uma centelha divina presa no mundo material, mas capaz de retornar ao Uno através da meditação e da purificação espiritual. Plotino também escreveu sobre a natureza do mal, argumentando que ela não é uma força independente, mas sim a ausência do bem. Ele via o mal como uma distorção da realidade, causada pela ignorância humana. Para Plotino, a verdadeira felicidade só poderia ser alcançada quando a alma se libertasse das ilusões do mundo material e se reconectasse com o. Ele acreditava que essa jornada de retorno ao divino era um propósito fundamental da existência humana. Já o gnosticismo viu o mundo material como uma ilusão criada por um Deus inferior. Para os gnósticos, a salvação vinha do conhecimento da verdadeira natureza divina. Eles acreditavam que o mundo físico era corrupto e que a libertação só era possível através do autoconhecimento e da conexão com o divino. O gnosticismo foi considerado uma heresia pelo cristianismo primitivo, mas suas ideias continuaram a influenciar pensadores por séculos. Os gnósticos escreveram textos como Evangelho de Tomé, que enfatizava a importância do conhecimento interior para a salvação. Eles acreditavam que a verdadeira realidade está além do mundo material e que a salvação só pode ser alcançada através da iluminação espiritual. Os gnósticos também acreditavam que o mundo material foi criado por um Deus imperfeito, chamado Demiurgo, que aprisionou as almas humanas em um mundo físico. Para eles, a salvação só poderia ser alcançada quando a alma humana se estivesse liberta das ilusões do mundo material e se reconectasse com o verdadeiro Deus, que está além da criação. Essa visão dualista, que opõe o mundo material ao mundo espiritual,
foi uma das características mais marcantes do gnosticismo. Os gnósticos também acreditavam que o conhecimento espiritual era a chave para a salvação, e esse conhecimento só poderia ser alcançado através da introspecção e da meditação. Eles viam a busca pelo conhecimento espiritual como uma jornada pessoal, onde cada indivíduo precisava descobrir a sua própria verdade interior. Essa ideia do autoconhecimento como caminho para a salvação foi uma das contribuições mais importantes do gnosticismo para o pensamento ocidental. Essas duas filosofias, embora diferentes, compartilhavam uma visão de um mundo material imperfeito e que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada no mundo espiritual. O neoplatonismo e o gnosticismo continuam a influenciar o pensamento moderno, especialmente em discussões sobre espiritualidade e a natureza da realidade. No século III, o cristianismo começou a se consolidar como uma força cultural e espiritual, enquanto o paganismo, representado por filosofias como estoicismo e epicurismo, entrou em declínio. Esse período foi marcado por grande transformação do pensamento ocidental. O cristianismo emergindo como uma filosofia dominante, filósofos cristãos como Orígenes e Tertuliano desempenharam um papel crucial nessa transição, integrando ideias de filosofia grega à fé cristã. Orígenes, por exemplo, usou conceitos platônicos para explicar a natureza de Deus e da alma. Ele acreditava que a Bíblia tinha múltiplos níveis de significado e que a interpretação alegórica poderia revelar verdades espirituais profundas. Orígenes também escreveu sobre a preexistência da alma e a possibilidade da salvação universal, ideias que foram mais tarde consideradas controversas. Ele via a filosofia como uma ferramenta para entender a fé e acreditava que a razão e a revelação poderiam coexistir. Orígenes argumentava que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que a filosofia grega poderia ser usada para iluminar os ensinamentos cristãos. Ele também escreveu sobre a natureza da alma, argumentando que ela é eterna e que sua jornada espiritual continua além da morte. Tertuliano, por outro lado, era mais cético em relação à filosofia grega, defendendo que a fé cristã era suficiente por si só. Ele é famoso por sua frase, "Creio porque é absurdo". Expressava sua crença de que a verdade cristã transcende a razão humana. Tertuliano também escreveu sobre a natureza humana e a ressurreição, argumentando que a fé cristã é baseada em milagres que desafiam a lógica humana. Ele via a filosofia grega como uma distração das verdades simples do Evangelho e defendia que o cristão deveria se concentrar na fé e na obediência a Deus. Enquanto isso, o pensamento pagão, representado por estoicos e o epicurismo, começaram a perder espaço. O estoicismo, que pregava autocontrole e resiliência, e o epicurismo, que pregava a felicidade através do prazer, foram gradualmente suplantados pelo cristianismo. O cristianismo, com sua mensagem de salvação e comunidade, atraía cada vez mais seguidores, especialmente entre pobres e escravos. A ideia de que todos os seres humanos são iguais perante Deus, independentemente da sua origem e estado social, foi uma das razões por quais o cristianismo se espalhou tão rapidamente. O Império Romano, que antes perseguia os cristãos, começou a ver o cristianismo como uma força unificadora. Em 313 d.C., o Edito de Milão, emitido pelo imperador Constantino, garantiu a liberdade religiosa aos cristãos, marcando o início da transformação do cristianismo em uma religião dominante. Esse período foi crucial para a integração da filosofia grega ao pensamento cristão, criando bases para a filosofia medieval. Orígenes e Tertuliano foram as figuras-chave dessa transição, ajudando a moldar a teologia e a filosofia cristã. Orígenes em sua abordagem mais intelectual e Tertuliano com sua ênfase na fé, simples e obediente. Essa tensão entre razão e fé continuaria a influenciar o pensamento cristão por séculos seguintes. O século III foi, portanto, um período de grande transformação, onde o pensamento antigo deu lugar a um pensamento medieval e onde o cristianismo emergiu como uma filosofia dominante, influenciando profundamente a cultura, a política e a espiritualidade do mundo ocidental. No século IV, Santo Agostinho se tornou uma das figuras mais importantes da filosofia cristã, marcando o início da filosofia medieval. Ele combinou ideias de Platão com a teologia cristã, criando uma filosofia que dominaria o pensamento ocidental por séculos. Agostinho escreveu sobre temas como livre-arbítrio, pecado original, a luta entre a cidade de Deus, o qual ele chamava o reino espiritual, e a cidade dos homens, o mundo material. Em sua obra Confissões, Agostinho refletiu sobre a sua própria jornada espiritual, desde a sua vida de pecado até a sua conversão ao cristianismo. Ele acreditava que a verdadeira felicidade só poderia ser encontrada em Deus, e que o mundo material era uma fonte de tentação e sofrimento. Agostinho também escreveu A Cidade de Deus, onde argumentou que a história humana é uma luta entre o amor a Deus e o amor ao mundo. Ele via o Império Romano como parte da cidade dos homens, que estava destinada a cair, enquanto a cidade de Deus era eterna. Agostinho também abordou o problema do mal, argumentando que ele é resultado do livre-arbítrio humano e que Deus permite o mal para um bem maior. Ele acreditava que o mal não é uma força independente, mas sim a ausência do bem, uma ideia que herdou do neoplatonismo. Agostinho argumentava que a verdadeira paz só pode ser encontrada na cidade de Deus, onde as almas estão
em harmonia com a vontade divina. Agostinho também escreveu sobre a natureza do tempo, argumentando que o passado e o futuro não existem realmente, e que o presente é o único momento que temos. Ele via o tempo como uma criação de Deus e acreditava que a eternidade está além do tempo, em um estado onde não há mudanças ou decadência. Essa visão do tempo como algo passageiro e a eternidade como algo imutável foi uma das contribuições mais importantes de Agostinho para a filosofia cristã. Além disso, Agostinho escreveu sobre a graça divina, argumentando que a salvação não pode ser alcançada apenas através do esforço humano, mas depende da graça de Deus. Ele acreditava que o pecado original herdado por Adão e Eva corrompeu a natureza humana, e só a graça divina pode restaurar a relação entre o homem e Deus. Essa ideia de que a salvação é o dom de Deus e não algo que podemos conquistar por mérito próprio foi uma das bases da teologia medieval cristã. Nesse período, o cristianismo se consolidou como uma filosofia oficial do Império Romano, especialmente após 313 d.C., e garantiu a liberdade religiosa aos cristãos. Agostinho foi uma figura central nessa transição, ajudando a moldar a filosofia cristã medieval. Suas ideias sobre o pecado original, a graça divina e a predestinação influenciaram profundamente a teologia cristã e continuam a ser debatida até hoje. No século V, o Império Romano do Ocidente entrou em colapso, marcando o fim de uma era e o início de uma nova fase da filosofia. Esse período foi marcado por invasões bárbaras, instabilidade política e declínio das instituições romanas. No entanto, a filosofia continuou a florescer, especialmente através da figura de Boécio, que combinou ideias estoicas e cristãs em sua obra, A Consolação da Filosofia. Boécio foi um filósofo romano que viveu durante o reinado do rei Ostrogodo Teodorico o Grande. Ele foi acusado de traição e preso, e foi durante seu encarceramento que ele escreveu a sua obra mais famosa. Em A Consolação da Filosofia, Boécio reflete sobre como encontrar felicidade mesmo diante da adversidade. Ele via a filosofia como uma fonte de consolo, capaz de nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida com serenidade. Boécio argumentava que a verdadeira felicidade não depende de bens materiais ou poder, mas da virtude e da conexão com o divino. Ele também escreveu sobre a natureza do mal, argumentando que ele é resultado de uma ignorância humana e que a verdadeira sabedoria pode nos libertar do sofrimento. Boécio acreditava que a filosofia poderia nos ajudar a entender a natureza da realidade e a encontrar significado mesmo em tempos de crise. Ele via a filosofia humana como uma ferramenta para enfrentar a injustiça e a adversidade, e sua obra se tornou um dos textos mais influentes da filosofia medieval. Além de Boécio, o século V também trouxe o surgimento de filosofia monástica, onde monges como Bento de Núrcia viam o pensamento e a devoção como formas de se conectar a Deus. Bento fundou a Ordem dos Beneditos, que se dedicava à oração e ao trabalho manual e ao estudo. Os mosteiros se tornaram centros de preservação do conhecimento, onde textos antigos eram copiados e estudados. Esse período marcou o início da filosofia medieval, onde a fé e a razão começaram a se entrelaçar de novas maneiras. Os monges beneditos acreditavam que o trabalho manual e a oração eram formas de servir a Deus, e que o estudo da filosofia e da teologia poderiam ajudar a entender a vontade divina. Eles viam a vida monástica como uma forma de se afastar das preocupações mundanas e se concentrar na busca pela salvação. A filosofia monástica também enfatizava a importância da humildade e da obediência, valores que se tornaram centrais na vida religiosa medieval. O século V foi, portanto, um período de transição, onde o pensamento antigo deu lugar ao pensamento medieval. Boécio e os monges beneditos foram figuras-chave nessa transição, ajudando a preservar o legado filosófico do mundo antigo e estabelecer as bases para a filosofia medieval. O lapso do Império Romano do Ocidente marcou o fim de uma era, mas também o início de uma nova fase da história filosófica, onde a fé e a razão começaram a se entrelaçar. No século VI, o Império Bizantino se tornou o centro do pensamento filosófico, enquanto a filosofia oriental, especialmente o budismo Mahayana, continuou a se expandir na Ásia. O Império Bizantino, com sua capital em Constantinopla, preservou muitas das tradições intelectuais do mundo antigo, enquanto também desenvolveu novas ideias que integram a fé e a razão. Filósofos como Pseudo Dionísio e João Filopono foram figuras-chave nesse período, buscando conciliar a filosofia grega com a teologia cristã. Pseudo Dionísio, pensador misterioso cuja sua identidade real é desconhecida, escreveu sobre a hierarquia celestial e a natureza de Deus. Ele argumentava que Deus está além de toda compreensão humana e que só podemos conhecê-lo através do que ele não é. Essa abordagem, conhecida como teologia negativa, enfatiza que Deus é tão transcendente que
qualquer tentativa de descrevê-lo com palavras humanas é insuficiente. Pseudo-Dionísio também escreveu sobre a sua hierarquia dos anjos e a relação entre o divino e o mundo material, ideias que influenciaram profundamente a teologia cristã medieval. João Filopono, por outro lado, um filósofo e cientista que usou a filosofia para criticar ideias científicas antigas, como a física de Aristóteles, ele argumentou que o universo não era eterno, mas criado por um Deus, uma ideia que mais tarde influenciaria o conhecimento da época. Filopono também escreveu sobre a natureza da luz e do movimento, antecipando algumas ideias da física moderna. Ele via a filosofia como uma ferramenta para entender a criação divina e acreditava que a fé e a razão poderiam coexistir. Enquanto isso, na Ásia, o budismo Mahayana continuou a se expandir, trazendo novas ideias sobre a natureza da realidade e a busca pela iluminação. O budismo Mahayana enfatizava a paixão e a ideia de que todos os seres podem alcançar a iluminação. Essa forma de budismo se espalhou pela China, Coreia e Japão e influenciou a cultura e a espiritualidade. O budismo Mahayana também desenvolveu a ideia do Bodhisattva, ser iluminado que renuncia à libertação final para ajudar outros a alcançar essa iluminação. Essa ideia de compaixão universal se tornou uma das características mais marcantes do budismo. Além disso, o budismo Mahayana desenvolveu uma rica tradição filosófica, explorando temas como a natureza da realidade, a impermanência e a interdependência de todas as coisas. Essas ideias influenciaram não apenas a espiritualidade, mas também a arte, a literatura e a filosofia na Ásia. O século VI foi, portanto, um período de síntese, onde o pensamento oriental e ocidental começaram a se encontrar, criando novas perspectivas sobre a natureza, da realidade e o propósito da vida. O Império Bizantino preservou e desenvolveu as tradições filosóficas do mundo antigo, enquanto o budismo Mahayana expandiu as fronteiras do pensamento espiritual da Ásia. Essas duas correntes de pensamento, embora diferentes, compartilhavam um foco na busca pela transcendência e na compreensão da natureza da realidade. No século VII, o Islã surgiu como uma nova força cultural e intelectual, marcando o início de uma era de grande desenvolvimento filosófico e científico no mundo islâmico. Esse período foi caracterizado pela preservação da tradução dos antigos, especialmente de obras gregas que haviam sido perdidas ou esquecidas no Ocidente. Filósofos como Al-Kindi, conhecido como filósofo dos árabes, desempenhavam um papel crucial nesse período. Al-Kindi trabalhou na Casa da Sabedoria, em Bagdá, uma instituição dedicada à tradução e ao estudo de textos antigos. Ele combinou ideias gregas com a teologia islâmica, criando uma filosofia que influenciaria tanto o islamismo quanto o Ocidente. Al-Kindi escreveu sobre ética, metafísica e ciência, defendendo que a fé e a razão eram coexistentes. Ele acreditava que a filosofia era uma ferramenta para entender a criação humana e que o estudo da natureza poderia nos aproximar de Deus. Al-Kindi também desenvolveu uma teoria do conhecimento, onde a verdade é alcançada através da intuição e da razão. Ele argumentava que o conhecimento começa com a experiência sensorial, mas que a verdadeira compreensão só pode ser alcançada através da razão. Além de Al-Kindi, o século VII também trouxe o surgimento do sufismo, uma forma de misticismo islâmico que buscava uma conexão direta com Deus através da meditação e da devoção. Os sufistas enfatizavam a importância do amor divino e da experiência espiritual direta, em contraste com o formalismo religioso. Eles acreditavam que a verdadeira espiritualidade não vem da observação rígida dos rituais, mas da busca por conexão íntima e pessoal com Deus. O sufismo se espalhou rapidamente pelo mundo islâmico, influenciando tanto a filosofia quanto a espiritualidade. Um dos primeiros sufistas importantes foi Hassan al-Basri, que pregava a importância da humildade, da paciência e da devoção sincera. Ele acreditava que a verdadeira fé vem do coração, que a busca por Deus deve ser uma jornada interior. O sufismo desenvolveu a ideia de Tawhid, a unidade de Deus, que se tornou um dos pilares centrais da filosofia islâmica. Essa ideia enfatiza que Deus é o único e indivisível, que toda a criação é uma manifestação da sua vontade. Além disso, o século VII foi um período de grande expansão do Islã que se espalhou pelo Oriente Médio, norte da África e partes da Europa. Essa expansão trouxe consigo uma troca cultural e intelectual, onde ideias gregas, persas e indianas foram integradas ao pensamento islâmico. A tradução de textos gregos, especialmente obras de Platão e Aristóteles, permitiu que o mundo islâmico preservasse e desenvolvesse o conhecimento antigo. Essa preservação foi crucial para o renascimento europeu, que mais tarde redescobriria esses textos através do mundo islâmico. O século VII foi um período de grande transformação.
onde o pensamento antigo foi preservado e reinterpretado no contexto islâmico. Al-Kindi e os sufistas foram figuras-chave nesse processo, ajudando a moldar a filosofia islâmica e a estabelecer as bases para um pensamento medieval. Suas ideias sobre razão, a fé e a espiritualidade continuam a influenciar o pensamento religioso e filosófico até hoje, mostrando que a busca por significado e transcendência é uma parte fundamental da condição humana. No século VIII, a filosofia islâmica continuou a florescer, pensadores como Al-Farabi desempenhando um papel central no desenvolvimento da escolástica islâmica. Al-Farabi, conhecido como segundo mestre, sendo Aristóteles o primeiro, combinou ideias de Aristóteles com a teologia islâmica, criando uma filosofia que influenciaria tanto o Islã quanto o Ocidente. Ele escreveu sobre ética, política, metafísica, defendendo que a razão e a fé poderiam existir. Al-Farabi acreditava que o filósofo tinha um papel importante na sociedade, ajudando a guiar as pessoas em direção à verdadeira virtude. Ele também escreveu sobre a cidade virtuosa, um modelo de sociedade ideal baseado na justiça e na sabedoria. Al-Farabi argumentava que um governante ideal deve ser um filósofo capaz de guiar a sociedade com base na razão e na virtude. Ele via a filosofia como uma ferramenta para entender a criação divina e acreditava que o mundo da natureza poderia nos aproximar de Deus. Al-Farabi também desenvolveu uma teoria do conhecimento, onde a verdade é alcançada através da intuição. Ele argumentava que o conhecimento começa na experiência sensorial, mas que a verdadeira compreensão só pode ser alcançada por pensamentos racionais. Além de Al-Farabi, o século VIII também viu o surgimento de outros pensadores islâmicos importantes. Al-Razi foi um filósofo e médico que escreveu sobre a medicina, filosofia e ética, defendendo que a razão é o guia mais confiável para a verdade. Ele via a filosofia como uma ferramenta para entender, mas não a resposta de tudo. Enquanto isso, na Índia, a filosofia Vedanta continuou a se desenvolver, explorando a natureza do ser e a relação entre o indivíduo e o universo. O Vedanta enfatizava a unidade fundamental de toda a existência, a ideia de que o verdadeiro eu é idêntico ao absoluto. Essa ideia de unidade entre o indivíduo e o universo se tornou uma das características mais importantes e marcantes da filosofia indiana. O Vedanta também desenvolveu a ideia de Maya, a ilusão que nos faz ver o mundo como separado de Deus. Para os Vedantistas, a libertação só pode ser alcançada quando percebemos que o mundo material é uma ilusão e que a nossa verdadeira natureza é divina. Essa ideia de libertação através do conhecimento espiritual se tornou uma das bases da filosofia indiana. Além disso, o século VIII também viu o surgimento de outras escolas filosóficas na Índia, o budismo mahayana, que continuou a se expandir e influenciar a cultura em toda a Ásia. No século IX, a filosofia medieval cristã começou a ganhar forma, com pensadores como Johannes Scott desempenhando um papel central no desenvolvimento da filosofia cristã. Eriugena, um filósofo irlandês que trabalhou na corte de Carlos o Calvo, foi um dos primeiros grandes filósofos medievais da cristandade. Ele buscou integrar a filosofia grega com a teologia cristã, defendendo que a fé e a razão não eram opostas. Eriugena escreveu sobre a natureza de Deus e a criação do universo, argumentando que tudo emana de Deus e retorna a Ele. Ele também defendeu a ideia de que a verdadeira religião e a verdadeira filosofia são uma só, uma visão que influenciaria a escolástica medieval. Ele também escreveu sobre a natureza do mal, argumentando que ela não é uma força independente, mas sim a ausência do bem. Ele via a filosofia como uma ferramenta para entender a fé e que acreditava que a razão e a revelação poderiam coexistir. Ele desenvolveu uma teoria de conhecimento onde a verdade é alcançada através da intuição e da razão. Ele argumentava que o conhecimento começava na experiência sensorial, mas a verdadeira compreensão de tudo só poderia ser alcançada através da razão. Além de Eriugena, no século IX também foi o surgimento de outros pensadores cristãos importantes como Alcuino de Hor, que foi um dos principais conselheiros de Carlos Magno e um dos responsáveis pelo renascimento de Carolíngio. Alcuino descreveu sobre educação, teologia e filosofia, defendendo que o estudo das artes liberais eram essenciais para a formação de um bom cristão. Ele acreditava que a educação era uma forma de se aproximar de Deus e que o estudo da filosofia poderia ajudar a entender a criação divina. O século IX foi, portanto, um período de grande transformação, onde o pensamento cristão e islâmico começaram a se encontrar e se entrelaçar, criando novas perspectivas sobre a natureza da realidade e o propósito da vida. Eriugena, Alcuino e outros trabalharam nesse processo, ajudando a moldar a filosofia medieval e estabelecer as bases para o pensamento ocidental e oriental dos séculos seguintes. No século X, a filosofia islâmica atingiu um novo patamar de sofisticação, com Avicena emergindo como uma das figuras mais influentes não apenas do mundo islâmico, mas também do pensamento ocidental.
social. Avicena foi um polimata, dominando áreas como medicina, filosofia, matemática e astronomia. Sua obra mais famosa, O Livro da Cura, é uma enciclopédia que abrange lógica, física, metafísica e teologia. Avicena desenvolveu uma prova da existência de Deus baseada na ideia de necessidade e contingência. Ele argumentou que tudo que existe é contingente, depende de algo para existir, mas que deve haver um ser necessário, Deus, que é a causa de toda a existência. Essa ideia influenciou profundamente a teologia cristã medieval, especialmente Tomás de Aquino, que adaptou os argumentos de Avicena em suas próprias obras. Além de sua contribuição metafísica, Avicena também revolucionou a medicina com sua obra O Cânone da Medicina, que se tornou um texto fundamental nas universidades europeias por séculos. Ele defendia que a saúde do corpo e da mente estão interligadas e que a filosofia e a medicina devem trabalhar juntas para promover o bem-estar humano. Avicena também escreveu sobre a natureza da alma, argumentando que ela é imortal e que sua existência independe do corpo. Ele via a alma como uma substância espiritual, capaz de conhecer a verdade através da razão e da intuição. No mundo cristão, o século X foi um período de preparação para a escolástica, que floresceria no século seguinte. Embora a filosofia cristã ainda estivesse em estágios iniciais, alguns pensadores começam a integrar ideias da filosofia grega, islâmica e teologia cristã. Um exemplo foi Gerberto de Aurillac, que mais tarde se tornou o Papa Silvestre II. Gerberto estudou matemática, astronomia e filosofia e trouxe para o Ocidente muitos conhecimentos que haviam sido preservados no mundo islâmico. Ele via a educação como uma forma de se aproximar de Deus também, e acreditava que o mundo e a natureza precisam entender a criação divina. O século X viu o surgimento de mosteiros e escolas catedrais, que se tornariam centros de aprendizado e preservação de conhecimento. Essas instituições desempenharam um papel crucial na transmissão de textos sagrados e antigos e na formação de nova geração de filósofos e teólogos. A filosofia cristã começou a se estruturar em torno de questões como relação entre fé e razão, natureza de Deus e salvação humana. Enquanto isso, na Índia, a filosofia continuou a se desenvolver. Pensadores como Adi Shankara aprofundaram a ideia de que o verdadeiro eu é idêntico ao absoluto. Shankara argumentava que a ilusão nos faz ver o mundo como separado de Deus e que a libertação só pode ser alcançada quando percebemos essa mentira. Essas filosofias continuam a influenciar nossa compreensão do mundo, da ética e da espiritualidade até hoje. Você, qual dessas filosofias mais te inspira? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como esse.